Programa Evangélico. Faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Transmitido pelo Reverendo Pastor José Manuel Gomes. Amigo de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isto depende dos fusos horários do país em que você se encontra, tal como eu tenho dito aqui. Mais uma vez estamos aqui no canal 07 TV para levar até si as informações do Senhor Jesus Cristo, ou seja, notícias de Jesus Cristo com o Reverendo Pastor José Manuel Gomes. Muito boa tarde, Reverendo Pastor José Manuel Gomes. Boa tarde, querido irmão Chocolate. Mais uma vez, então, estamos aqui para ajudarmos a população que sempre precisou da ajuda da parte do pastor José Manuel Gomes, neste caso, para melhor esclarecimento no que toca à palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje temos um tema aqui bastante importante, falo concretamente do papel da religião, ou seja, no dia 21 deste mês, no mês de janeiro neste caso, foi mais uma vez celebrado o Dia Internacional da Religião. Portanto, nós queremos perceber a partir do Reverendo Pastor José Manuel Gomes o que é uma religião do ponto de vista da palavra, como também o Reverendo disciplina ou então vela este lado da palavra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, precisamos perceber através do Senhor. Consoante a sua pergunta, dizendo que queria saber o que é a religião. Praticamente, a religião fala ou tipifica já algo que as pessoas, quando se fala da religião, já baseiam-se em alguma coisa importante, falando tudo que é de Deus. Porque temos vários ramos na sociedade. Se falando da política, alguém dirá, eu não sou político. Se falando dos cientistas e várias áreas ou vários corredores, ele dirá, eu não entendo esse ramo. Então temos também ramo da educação, temos o ramo da cultura, que tudo que é cultura, tudo que é político, tudo que é educação, tudo que é saúde. E também separamos o que se chama religião. E qualquer pessoa, se lhe falar de Deus, ou daquilo que está escrito num livro ou numa adoração qualquer, ele vai te mostrar que é uma religião. Pouco importa falsa ou verdadeira, mas a religião tem a base com moral bíblica ou moral divina, aquilo que leva a pessoa a ir praticamente direcionada na adoração de um algo qualquer, e essa é a sua religião. O pastor falou muito bem aqui e também, segundo a consulta que fiz através do dicionário, pude então encontrar esta definição da religião e o pastor acabou de fazê-la muito bem, e nós até podemos falar, ou posso avançar mais um pouco sobre isto. Também encontrei uma definição, tal como disse há pouco tempo, sobre a religião, que diz que é mesmo ato de adoração a uma divindade ou então a um ser supremo. Mas, pastor, nós temos primeiramente perceber, do ponto de vista daquilo que é a palavra de Deus, quantas religiões existem, ou pelo menos aquelas que são mais conhecidas. As religiões que a gente tem, se nós vermos, existe uma religião cristã, temos uma religião Buda, que a gente já conhece, uma religião islâmica, e praticamente as outras... Os maometanos também, mesmo isso, islâmico, Maomé, Islã. Então, temos Astarte, muitas, né? Mas há outras, noutros continentes tem. Mas quando aquilo não chega aqui, é inútil a gente falar, porque ninguém conhece. Dizendo então sobre estas religiões, portanto, o pastor acabou de fazer aqui alguma menção sobre várias religiões que existem aqui no nosso mundo, ou então no mundo em que nos encontramos, e
conforme a própria adoração já o diz sobre a adoração, ou seja, a própria definição já diz sobre a adoração de qualquer ser ou então ser supremo. O que é que pode o reverendo, neste caso, falar para as pessoas sobre estas diferenciações que nós temos na religião? Porque a definição diz que é ato de adoração a um ser divino ou então a uma divindade. Então, nós podemos observar que na religião cristã nós temos o Senhor Jesus Cristo como, digamos, o inventor ou então o dono desta mesma religião. É correto, então, adorar qualquer tipo de Deus ou então qualquer ser divino? Quando alguém não conhece o seu Criador, o seu Deus, como se chama, ele vai adorar qualquer coisa que ele ignora, né? Deus, a palavra Deus, primeiramente nos diz que algo de adoração. E quem é que alguém deve adorar? Aquele que o criou. Se alguém adora a criatura, uma coisa que Deus criou, ele não adora Deus verdadeiro. É uma falsa religião, uma falsa adoração. Então temos religiões falsas que somente, praticamente não conhecem a que Deus é este que eles adoram. Eles adoram a criatura, conforme eu tinha dito naquele dia aos Romanos capítulo 1. Quer dizer que em vez de adorar o Criador, outros criaram uma religião de adorar a criatura. Outros adoram animais, adoram, por exemplo, esse ano aqui, 2020, a China vai adorar um deus lua, né? Lunar. Agora eles vão comemorar a lua. Praticamente cada ano existe na China ano do porco, ano da cobra, ano do dragão. Agora 2020 para a China é ano da lua. Então, isso praticamente, aquele povo que ainda segue aquela cultura tem uma falsa religião. E a religião que é falsa não leva as pessoas numa esperança ou da vida eterna. Nós temos a diferença da religião cristã, porque Cristo é o Deus invisível que se tornou carne e vimos os homens que ele enviava falando da sua vinda, falando do que ele será. Até séculos e séculos de anos, profetas viram a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo. Cristo, quando veio, manifestou aquilo que falou os profetas. Agora, há pessoas que vimos nesse mundo, ninguém que adiantou falar dele. Ele veio, tentou fazer uma coisa que as pessoas lhe seguiram e ele, depois de morrer, lhe adoram como Deus, como Salvador. Praticamente, essa gente tem uma falsa religião. E muitos que entendem, ou seja, talvez, se não me escapa, é na religião Buda, qualquer coisa assim parecida, em que as pessoas aceitam de morrer porque têm uma doutrina a nível da religião que diz que quando alguém morre pela pátria, coisa assim parecida, depois é salvo. Esta pessoa ou esse alguém é salvo. Isto é correto segundo a palavra? Isso é uma religião islâmica. Os Islã ou do Islã, eles têm uma outra política religiosa ali, que as pessoas aceitam morrer e quando morrem pela pátria defendendo o que dá razão, eles lhes mentem, porque quando há uma mentira dentro de uma coisa, eles dizem que morrer por assim, ele vai no paraíso, os homens encontram virgens ali que lhe esperam, e ali, quer dizer que uma pessoa que aceita só morrer porque vai encontrar virgens, mulheres que você pode encontrar aqui na terra, quer ir les encontrar lá no céu, no Alá, quer dizer que é um caso a sério. Mas o cristianismo, a diferença, conforme eu disse, é a vida eterna. Não é de te dizer que você, se morrer assim, vai encontrar isso, ela. Nós queremos a vida eterna, porque essa vida curta que veio, a morte veio diminuir, reduzir a vida do homem, e isso praticamente é um prejuízo para nós.
Deus não podia nos fazer viver um tempinho e desaparecer. Mas Cristo trouxe a promessa de viver eternamente. Por isso que eu preguei ultimamente, quem nasce do homem tem vida longa. Eu gosto sempre de dizer aquilo que eu já disse primeiro. Há um tema aí, se naquela vez tivemos, falei, quem nasce do homem tem uma longa vida. E este homem, Jesus, o único homem que pode nos levar num novo nascimento é Cristo. Então, a religião cristã é uma religião do novo nascimento. Ninguém pode ir morrer com as coisas deste mundo. Jesus disse que quão bom a pessoa ganhar esse mundo aqui e perder sua alma. Quer ver? As pessoas preferem perder a alma por devido desse mundo aqui. E o que é que eles pensam? Que não, se morrer assim atrás, vão falar muito do teu nome, mas vão falar depois, esquecem de ti. Sabe quantas pessoas foram esquecidas, que sacrificaram por devido aos outros? Esqueceram. É uma coisa que vai se falar durante um mês, um ano. Pensam de ti, depois esqueçam. Porque praticamente você já não participa no mundo dos vivos. Podem falar de ti, não vai contribuir mais nada no mundo dos vivos. É um esquecimento total. E qual é a importância então da religião na vida das populações, do povo, de forma geral, quer seja portanto, do islâmico, da religião islâmica ou não? Qual é a importância, qual é o impacto que esta religião faz na vida das pessoas? Falando conforme já fiz a referência das religiões, eu, se me colocasse diante das todas as religiões, eu sempre vou escolher a religião cristã, porque é uma única religião cheia de promessas justas, verdadeiras, e também com exatidão. Porque quando Cristo esteve aqui na Terra, a religião dele, ela disse que quem crer em mim terá que fazer as obras que eu faço. E praticamente, eu quando creio em Jesus Cristo, ou creio, eu vejo o que Jesus fez, pregando o Evangelho, levando as pessoas na mudança, curando os enfermos. Eu vejo que aquilo acontece no meu ministério, pregando essa religião. Então é uma religião praticamente que me garante, e é a única também que disse que eu vou vos preparar lugar. Quando eu virei vos buscar, na casa do meu pai tem muitas moradas. E para aquilo ser certificado, não ser uma mentira como outras religiões, lhes prometeram tanta coisa, ninguém vem confirmar aquilo. Jesus, no Apocalipse 21, ele leva um dos seus apóstolos para ver a visão, a revelação, a visão, tal cidade. Como é que construíram aquilo? Jesus construiu uma grande cidade. Grande, mas é grande. As medidas também estão escrito ali. Se você ver aquela cidade, até ele chamou aquilo a cidade Tabernáculo de Deus, que descerá do céu até na terra, pousado, pum. É uma cidade grande, vedada, nos muros altos, até a altura está especificada. Altura mesmo. Tudo aquilo é para mostrar, até própria a Bíblia, nós cantamos Nova Jerusalém. Porque aquela Jerusalém que está lá em Israel é Jerusalém feita pelos homens, que todo mundo que crê em Deus não pode viver naquela cidade. Aquela cidade para os judeus, não sei o quê. Mas ele teve que nos fazer Jerusalém. Por que ele nomearam aquilo Nova Jerusalém? Porque aquela Jerusalém é cidade de David. Mas Jesus Cristo será no milênio, conforme vimos no Apocalipse 21. Apocalipse 20, parece, se não me engano, Apocalipse 20, vimos que Jesus, no milênio, haverá um reinado de 1000 anos aqui na Terra,
E é lá onde que ele será chamado filho de Davi. E para ser filho de Davi, porque Jesus é filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. Quer dizer que ele tem que ter três dispensação de ser chamado filho. Filho de homem, quando veio como profeta, lá lhe viram como profeta em Israel, estavam lhe considerado como um profeta pregador, rabi, mestre, pregador. Filho do homem, como todos os profetas do Antigo Testamento. Lhe consideraram assim. Agora, hoje está na igreja, na forma do Espírito Santo, como filho de Deus. Está agindo como filho de Deus na igreja. E no milênio será como filho de Davi. Então, isto aí, tudo isso leva a Jesus, que agora, aquela cidade, Jerusalém, que Davi construiu, então nós temos outra cidade que ele próprio construiu, que virá do céu para descer. Essa é chamada cidade Nova Jerusalém. Então, aquela cidade que ele prometeu, que eu vou vos preparar lugar, não é nos preparar lugar lá no céu, cada um com o quarto dele. Nós não vamos ir no céu viver como anjos lá. Os anjos vivem lá no céu porque Deus lhes fez corpos de anjos. Nós somos homens, somos filhos e filhas de Deus. Devemos viver nas casas, numa cidade. É por isso que a cidade tem que sair de lá até aqui na terra. Jesus também disse no São Mateus, bem-aventurados os mansos, os bons de corações, são eles que herdarão a terra. Tá vendo? Jesus sabia que a terra será herdada por justos, os bons de corações, né? De corações bons, os humildes. O pastor acha que a religião cristã é melhor por causa das promessas que ela contém? Sim, porque é a única religião que sobreviverá na terra. O único. Todos aqueles que creem em Jesus é que irão sobrar, viver nesse milênio que estou a dizer. Quer dizer, quem não está atrás de Cristo, a esperança dele é negativa. É negativa praticamente. Ele está a adorar um Deus pagão, um Deus que é homem, um Deus que é uma criatura. Mas Jesus é diferente de todos os homens. Sim, até isto também podemos concordar, uma vez que sabemos que a única pessoa que pertencia ou então que pertence à religião cristã é o Senhor Jesus Cristo, e Ele provou mesmo que estas promessas serão reais, porque um dia ressuscitou dos mortos. E, pastor, o facto de Jesus Cristo ou do Senhor Jesus Cristo também ter ressuscitado faz grande impacto na religião cristã? Claro, é o desafio. É o desafio. Porque o homem, todo homem, morre e tem medo da morte. O homem morre sem esperança de outra vida. Mas Cristo é a esperança da nossa vida, da nossa fé. Porque Ele fez uma experiência de todos os líderes religiosos, de todos os homens considerados. E conforme ouvimos que a religião é uma adoração divina suprema. Então, quem é que tem que ser supremo de nós? É aquele que nós adoramos. Toda coisa superior de nós, em cima de todos os homens, é que o homem adora. Então, Cristo mostrou, é lá onde que eu digo que a religião cristã tem uma ressurreição. Então, a Bíblia nos diz, até o apóstolo Paulo diz, da mesma maneira que Deus ressuscitou Cristo, e assim que Cristo há de nos ressuscitar. Agora, se eu pudesse colar uma religião, que esse fundador dessa religião ainda está apodrecendo, não há traço mesmo dos seus ossos, não há mesmo algo que diz que ele vive, praticamente se eu seguir essa pessoa, eu próprio também estou desesperada. E o que é que mostra que o Senhor Jesus Cristo, ou que comprova que o Senhor Jesus Cristo terá ressuscitado dos mortos? O pastor pode mostrar ou falar às pessoas aquilo que comprova que o Senhor Jesus Cristo já ressuscitou dos mortos e vive hoje em dia? Claro, tenho comprovativo. Quais são? Jesus Cristo, quando ressuscitou, é que agora envia seus discípulos, diz: ide por mundo todo, pregai todas as nações, tornai-os meus discípulos. Quem crê
batizam. E quem não crer será condenado. E veja os sinais que hão de acompanhar os que crerem. Então, praticamente, só próprios sinais que ele disse aos seus discípulos. Se os discípulos mentissem que ele ressuscitou, os disse que irem no mundo inteiro e pregai a todas as nações, toda a criatura. Por que ele disse toda a criatura? Não deviam outras pessoas seguirem outras religiões. Se descobrissem que a religião cristã é uma verdadeira religião, não estaria, porque ele disse que toda criatura tem que ser pregada do seu evangelho. Porque ele sabia que ele é que tem a verdade. E próprios os sinais, os milagres, a cura divina, atos, algo que em nome dele, porque ele disse que expulsam demônios, impõem mãos aos doentes. Há bocado que estou a vir aqui, há um irmão que está ali, praticamente ficou doente desde a segunda-feira, não está a levantar, estava a sentir vertigens, todo o corpo não consegue andar, nem comer, não sei o quê. Mas hoje de manhã procurou-me porque ele sabe que Cristo está vivo. Jesus está em vida. Procurou-me, eu vinha daqui, onde fui convidado para poder essa entrevista. Mas o rapaz está ali, praticamente vamos chamar a ele para vai dizer, do jeito que ele estava muito, muito mal. Até vi o rapaz como é que estava a respirar, estava a se manifestar, ele disse que estou mal mesmo aqui, o irmão Augusto. Eu até senti pena dele, mas quando entrou no meu carro, na minha carinha, estávamos a descer, lhe trouxe até aqui e disse, vou orar por ti, vou declarar aquilo que Jesus Cristo orientou a fazer, porque os sinais têm que acompanhar-me, porque eu sou crente. Então, praticamente, os comprovativos que eu posso dar são esses, que o que confirma que Jesus ressuscitou dos mortos, eu declarei as palavras que ele nos disse de fazermos, disse que esta enfermidade abandona. Não fiz outra coisa. Não. Apenas em nome do Senhor Jesus Cristo, sem pegar em água e qualquer coisa assim, pastor. É só próprio o nome que eu pronunciei, nem sequer nada que eu usei palpável. É só este nome. Deixei o rapaz, orei, ele disse amém, amém. Praticamente ficamos ali desde manhã, está aqui comigo, já comeu, já fez tudo e está a andar comigo. Já fomos orar, mas um senhor paralisado com AVC, ossa todo o braço e perna, anda já parado, nunca mais levantou. Já fomos até, me acompanhou ele, fomos lá. Eu já disse àquele senhor, veja ainda o próprio rapaz aqui, que estava gravíssimo, até estava a seguir até em casa lá, para poder ver se posso lhe orar, mas eu lhe pus somente no meu carro, pode até chamar o rapaz. Olha, para nós termos a prova daquilo que o reverendo pastor está a falar, para não pensar que é uma mentira, nós chamamos aqui, desculpa por isto acontecer, mas é verdade, e nós temos que convidar aqui, portanto, o nosso interlocutor que nos vai falar um pouco sobre aquilo que aconteceu, porque eu também testemunho e devo compartilhar com toda a gente que nos vai assistir. Muito boa tarde, irmão Augusto, conforme o pastor José Manuel Gomes, o reverendo pastor José Manuel Gomes acabou de dizer aqui diante da tela, de que acabou de ser orado há bem pouco tempo. Portanto, o que é que tem a dizer, o que é que estava a sentir quando chegou, como é que estava naquele momento o seu estado de saúde? Primeiramente, obrigado. Quer dizer... Pode falar. A forma que eu estava a sentir, que as quenturas no corpo e nos joelhos, que não estava conseguindo bem de andar. Eu disse que não, eu hoje mesmo tenho que chegar no meu pastor. De manhã, ontem, tomei decisão que não tenho que chegar no cabação no meu pastor. Eu disse que não, logo que eu... Cabação é onde o pastor vive? Sim, no Chimindé. Fui lá no pastor, cheguei lá no cruzamento, quase a chegar em casa do pastor. Vi o pastor, mandei parar um irmão que estava atrás. O pastor estava de carro no momento em que o mandou parar? Sim, estava no carro, ele que estava a conduzir. E depois mandei parar um irmão que estava atrás,
mandou para o pastor. Correi, fui lá. Portanto, de concreto, nós queremos saber o que é que aconteceu para, digamos, continuarmos com a entrevista, porque há mais perguntas que vão ser dirigidas ao pastor. O que é que aconteceu de concreto? O que é que aconteceu? Como é que estava a sentir? E como é que o pastor fez a oração? Usou alguma água, alguma folha, qualquer coisa assim parecida, ou apenas em nome do Senhor Jesus Cristo o irmão ficou curado? A verdade é dito, nem água, nem folha. Quando reclamei, falei, expliquei no pastor. O pastor me disse que não, vamos. Cheguei no gabinete do pastor, o pastor me disse que não, ajoelha, já vamos orar. Orou mesmo, senti mesmo na mesma hora, senti mesmo normal. Está completíssimo, está mesmo muito, mas muito bem curado, digamos. A verdade, estou alegre. Está curado? Sim, senhor. Pode afirmar que está curado? Sim, estou curado. Pode dizer, está à vontade. Eu confirmo mesmo que não estou curado. Ok, agora pode andar, pode levantar para mostrar às pessoas de facto que... Estou normal mesmo, estou a andar à vontade. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Voltando então ao assunto, como acabaram de presenciar ou então acabaram de ver aquilo que foi mostrado há pouco tempo, é verdade o que o pastor José Manuel Gomes tem estado a falar, portanto, eu lhe convido a assistir às nossas imagens ou então os nossos vídeos, porque na verdade isto é verdadeiramente verdade, se assim quisermos considerar, sem digamos nenhum aumento, nem nenhuma retirada daquilo que tem acontecido, é uma verdade. Portanto, o pastor está a falar verdade, portanto, se tiver também um doente, qualquer doente que quiser, digamos, não um limite a Deus, portanto pode haver qualquer tipo de doença, venha ao pastor, que ele tem um Deus verdadeiro e vai lhe ajudar. Ele não cura, mas o Deus que está nele é quem cura. Portanto, as pessoas têm essa dúvida e o pastor pode também falar um pouco sobre isso, porque as pessoas dizem, nomeadamente como estamos a falar da religião cristã, as pessoas só dizem que nós temos de adorar a Deus, mas não querem saber, na verdade, da pessoa com quem Deus coopera, porque na verdade sabemos que Deus é o Espírito e Deus não trabalha sozinho, ou seja, não consegue fazer nada sem homem. Portanto, é importante dizer às pessoas também que devem acreditar nos servos de Deus, porque são eles que transmitem a cura e tudo mais da parte do Senhor. Um cristão que não reconhece o instrumento que Deus usa, esse é um falso cristão. Porque praticamente Deus, desde então, enviava sempre e envia sempre homens falar a parte deles, a parte de Deus. Tem que, desde então, Deus que deixou, Deus somente no Jardim do Éden, Ele próprio que falava com Adão e Eva. Mas, desde que Deus conseguiu homens de enviar, porque mesmo lá no céu, Ele envia os anjos. Na terra, também tem que ter homens como mensageiros. E esses homens, se os não crerem, praticamente as pessoas estão enganadas. Estão enganadas. Como você pode amar Deus que nunca viste, como disse o João? Vais amar Deus que nunca viste e não amar o teu irmão que estás a ver. Por que Deus se fez carne? Nós servimos Jesus, é um Deus que se encarnou. Por quê? Porque o homem tem carne, tem corpo. E estar a ouvir um Deus que ele não está a ver, não está a pegar. Nós temos 5 sentidos. Deus não tem 5 sentidos que nós temos. Então, Deus o usa sempre, levanta um de nós, que ele levanta para poder usá-lo e ajudar o povo. Quer dizer que um servo de Deus é uma graça que Deus faz aos homens. É uma graça. Imagina, por exemplo, esse irmão. Do jeito que ele estava ali, a se sufocar, a estar mal, ele me contou, lhe vi também, veio muito mal. Vertigem, não estava a aguentar ficar de pé. Mas hoje está livre, já está bom. Mas, pastor, ainda assim, uma vez que a palavra de Deus deve ser ministrada pelos servos de Deus, mas ainda conseguimos constatar que há servos de Deus que negam um servo de Deus que é usado por tal Deus de que tanto falam. Como é que se pode explicar isto? Um servo de Deus que prega no púlpito, que Deus cura os doentes, Deus faz isto, mas ainda assim nega um servo de Deus usado por tal próprio Deus. Isto é complicado. O que é que pode dizer sobre isso? Mas o problema nem todos os servos de Deus que são servos de Jesus. Outros são falsos. Por exemplo, imagina, quando Jesus estava operando milagres, aquilo fez mal aos fariseus. Porque quem já tem
sinais, quem já tem maravilhas, cura divina, o que é que fica aos outros servos? Não, aquele aí vai ter sucesso, aquele aí vai ter fama, aquele aí vão falar muito dele. Então, para evitar as pessoas não ir, não procurar essa pessoa, tem que minimizar o que Deus está fazendo através daquele homem, tem que até rejeitar, como se fosse nunca foi palavra de Deus, até o mais pior é diabolizar o que Deus está fazendo num homem de Deus. Então, a conclusão é que ele não tem esse poder, ele não tem essa verdade. Então, tem que combater a verdade. É isso que os fariseus fizeram no tempo de Jesus. Quer dizer, que tratar tudo que Jesus estava a fazer obra do Belzebu, obra do diabo. Mas enquanto que era a própria obra de Deus vivo. Mas Jesus não temeu de chamar aqueles servos que estavam a rejeitar o poder de Deus. Disse que o vosso pai é o diabo. Pastor, os espíritos não morrem, só os corpos morrem. Então esses espíritos que nós vemos em servos de Deus são espíritos do passado que reinam nas pessoas. Por exemplo, acabou de falar dos fariseus. Esse espírito é dos fariseus? Sim, é mesmo o fariseísmo, os saduceus. O espírito, conforme disse, não morre. As pessoas morrem, mas espíritos nunca morrem. Então, o que é que eu posso dizer praticamente? Paulo, quando tinha Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, mas não recebeu o Espírito Santo lá na igreja do Pedro. Paulo era um fariseu, Paulo era alguém que estava numa religião falsa, mas esse Paulo, quando cruzou a verdade, a luz da palavra, o Espírito Santo lhe entrou, reconheceu o que estava no Pedro e também Pedro reconheceu o que estava no Paulo. É por isso que Pedro não fez problema com Paulo. Nenhuma vez que Pedro mandou cancelar a obra do Paulo, dizer que você, Paulo, quem te fez apóstolo? Você, Paulo, não andaste com Jesus. Eu é que deixaram lugar. Porque hoje temos guerra até de dizer que depois do tal fulano sou eu. Depois do tal, se você não se alinhar atrás daquela pessoa, você é falso. Você não vai no céu, você não vai no arrebatamento. Mas se você verificar o que aconteceu, Jesus deixa as chaves no Pedro, Paulo não estava. Paulo até não se falou nem de um homem chamado Saulo no tempo de Jesus. Mas Pedro ficou com as chaves. Pedro fez uma abertura no dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo. Mas quando Deus levanta mais o Saulo para levar a luz aos gentios, nenhuma vez que os crentes do Pedro, nenhuma vez que Pedro comunicou que quem ouvir o Paulo está a se dar que ele é o usado por Deus, ele é que viu a coluna de fogo e tudo mais. Viu a coluna de fogo, não sei o quê. Enquanto que a coluna de fogo desceu no dia de Pentecostes, no quarto alto, o Saulo não estava lá. Mas as pessoas podiam, se fosse no nosso dia, a coluna de fogo só estava nos 120 pessoas. A coluna de fogo só aquele que apareceu nos 120 pessoas. Se ouvir mais que Saulo também já tem coluna de fogo, é falso aquela coluna de fogo. Se ele viu coluna de fogo no caminho de Damasco, nós não cremos isso, é falso, é falso. Então, isso tudo é um espírito que as pessoas, em vez de saber que Deus é soberano, em vez de deixar Deus escolher pessoas da maneira dele e agir conforme ele quiser, tipo que nós é que vamos corrigir Deus. Mas, Deus, você tinha falado na boca do servo de Deus tal, você tinha falado na boca de Jesus, que é Pedro, mas como é que estamos a ver mais lá Saulo, que até Saulo contribuiu na morte de um verdadeiro homem com Espírito Santo, Estevão, mandou pedrejar tal Saulo que provocou a morte. Aquele não é verdadeiro servo de Deus, porque provocou até a morte de um homem cheio do Espírito Santo que pregou o Evangelho. Mas Deus, no seu plano, chama mesmo aquele aí que fez o mal, que criminou ali, que todos os cristãos tinham medo dele, porque era assassino, não sei o que aprendia os cristãos para lhes maltratar. É mesmo aquele que Deus escolheu. Mas Saulo diz que eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Veja ainda uma pessoa daquele.
com essa revelação. E Saulo fez mais trabalho do que Pedro. Tá vendo? Mas Pastor, Pedro... será que isto acontece porque as pessoas pensam apenas que os servos de Deus devem passar por escolas para aprenderem a teologia e que Deus não pode chamar alguém de casa ou seja de onde tiver, onde viver, para pregar o Evangelho? Não, também é luta de poder de chefia. Quando alguém quer uma chefia, ouvir que não, lá também alguém que está a dizer isso. Não. Eu. Não. Problema de nós não temos uma formação ou mesmo uma empresa que não disser que não, eu nomeei já tal fulano como chefe, não dá mais, antes de te nomear você tem que exonerar aquele. Deus nunca exonerou pessoas. Ele aumenta, pelo contrário aumenta porque Jesus disse que o campo é grande, os trabalhadores são poucos. Mesmo eu aqui não posso dizer que o mundo todo tem que vir a mim, eu é que vou fazer o trabalho todo para o mundo. Tem que haver, sempre há cantos. Mesmo o irmão Brana, quando esteve no tempo dele a proclamar a mensagem, a manifestar o poder de Deus, havia outros homens de Deus que com dons, com cura divina, porque o cristianismo... Até porque estamos a falar da religião cristã. Pode falar, pastor? Sim, porque o cristianismo, todo quem crê, Cristo lhe usa. Porque é um desafio. Quem crê, veja os sinais que hão de lhe acompanhar. Quem creu, creu. Mesmo que você está a dizer que ele não crê. Agora, baseando dos servos que negam, que não reconhecem o poder que Deus está a usar o outro, ele onde que estava a dizer, é um espírito fariseísmo que nega, que não se alegra. É problema da fama. Porque a Bíblia diz que a fama de Jesus rodeava todos aqueles cantos. Onde Deus está a usar alguém, a fama circula. E as pessoas seguem aquela pessoa através daquilo que estão a ouvir. A fama. Não é que porque popularidade, mas a fama é outra coisa, o sucesso também é outra coisa. Procurar ser popular é lutar, atingir o que estás a ver o outro, quer dizer, o sucesso do outro. Então, quando você quer atingir aquele sucesso, você vai procurar a popularidade, vai querer fazer compromisso na palavra para as pessoas se encherem em ti e para que você mostre que não, eu já tenho muita gente. Então, para bem dizer que nos servos de Deus, o que falta, ou o problema, aliás, o problema que uma coisa que queria me escapar ali, que disseste que eles querem que as pessoas passem na escola para serem aceitas, porque quando as pessoas não passam por escolas para aprenderem a teologia, não são reconhecidos como servos de Deus, porque esses pastores que adiantaram só querem ver os servos de Deus que saíram das escolas, porque não acreditam que Deus chama as pessoas a partir de casa para pregar o Evangelho, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando a religião cristã esqueceu que Jesus é quem chama os servos, é lá onde vem todo esse sistema de ciência bíblica. Quando alguém se agaba da sua teologia, praticamente eu chamo aquilo uma ciência bíblica. Porque tudo que se estuda na escola é uma ciência. É uma ciência. E aquele que te forma somente vai te dar um conhecimento, uma ciência, não vai te dar a fé. Porque ele próprio não tem experiência daquilo que ele vive. Então é por isso que devemos depender do Espírito Santo e de Cristo ele próprio. Porque Cristo, quando chama alguém, ele lhe forma. Ele lhe forma. A formação, se alguém não sabe como que Cristo forma, mesmo quando vamos à igreja, por que os crentes vão na igreja? É para ser formado de Cristo. Todas as pregações que vocês escutam na igreja é aquilo que dá formação num cristão. Agora, se o pastor vai fazer 5 anos, 2 anos, 3 anos da formação, lhe dá um diploma. Quando te dá diploma é para ir procurar emprego. Todo que é um certificado é para apresentar numa empresa, para ser empregado. E eu vou receber diploma no quem, para ir apresentar no quem mais, que vai me empregar. Então, isso praticamente, só que o mundo invadiu, até própria, as pessoas já encorajam, já digam, quem não tem diploma não pode pregar, quem não tem diploma não pode abrir igreja. Tá vendo? Isso tudo foram invadindo o mundo dessa maneira, para mostrar que quem chamado por Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, não merece pregar.
porque não lhe instruíram numa escola, não lhe formaram um curso de X anos. Isto é errado. E quem forma os homens? Espírito Santo. É por isso que Jesus disse, eu já vou. Quando Jesus esteve aqui na terra fisicamente, ele próprio formou seus discípulos. E quando ele não está mais fisicamente, corporalmente, é o Espírito Santo que está a formar. E a maioria, digo, 99% dos homens que vieram das escolas bíblicas não têm a experiência do poder de Deus. Pastor, vamos, pelo tempo, vamos abreviar para a última pergunta. Falamos de ser supremo, adoração a um ser supremo, que significa religião. E para as pessoas que adoram as estátuas, também é na religião cristã, mas as pessoas têm as estátuas que costumam adorar ou a quem dirigem, digamos, alguma adoração. É errado adorar as estátuas? Eu gostaria ainda, primeiramente, quando Jesus disse que Deus é Espírito. Quem quer lhe adorar, tem que lhe adorar em Espírito e em verdade. Agora, se Deus é Espírito, eu vou adorar uma estátua que desenharam ou fizeram nas mãos do homem. Deixa-me ver aqui se eu vou encontrar a resposta aqui no Salmo 115. O que é que pode dizer aí? Salmo 115, como é uma coisa que logo já me surpreendeste. É uma pergunta que veio aí. Escuta ainda, também a resposta é biblicamente, tem que vir. Aqui no Salmo 115, deixa ainda começar no versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por o amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, os pagãos dirão, onde está o seu Deus? Os pagãos. Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Primeiramente, a pessoa tem que saber que o Deus dele está no céu. E ele fez tudo o que lhe agradou. Escuta versículo 4. No Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles, os pagãos, todo que adora um ídolo é um pagão. Os ídolos deles são prata e ouro. São coisas que fizeram pela prata e ouro. Chineses já estão fazendo muitas estátuas de prata e de ouro. Obra das mãos dos homens. Está vendo? Um ídolo é obra das mãos dos homens. E essa obra das mãos dos homens, eu vou me ajoelhar diante de uma estátua que um homem fez. Isso é blasfema. Escuta aqueles ídolos. Tem boca, mas não falam. Uma estátua, pouca importa a beleza. Lhe fizeram boca, não fala. Olhos tem, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Como é que eu vou ir falar com uma estátua que não ouve e que não fala, não abre a boca? Depois de falar comigo no fim, não vai responder nada. Tá vendo? Mas ele diz que tem narizes, mas não cheira. Posso ir colar uma coisa naquele nariz daquela estátua, não vai cheirar nada. Tem mãos, mas não palpam. Pés, tem, mas não andam. Desde que lhe colocaram mesmo chuva aí. Olha, aquele estátua você pode ir lhe beijar, lhe dar respeito. Quando está a cair chuva, nem sabe como sair ali para esconder ainda e voltar depois. Uma coisa dessa, ele diz que nem som algum sai da sua garganta. E a eles se tornam semelhantes, a eles se tornam semelhantes os que o fazem. Todos que vão diante desses ídolos se tornam também ídolos, assim como todos que neles confiam. Tá vendo? Quem faz aquela estátua e aqueles também que confiam naquilo, a Bíblia lhe chama também estátuas. Muito obrigado, pastor. Acredito que nos próximos momentos teremos mais abordagens sobre este tema, porque o tempo é insuficiente para todas as explicações que vêm do reverendo pastor José Manuel Gomes. E você que está ali do outro lado a acompanhar, ou seja, que esteve ou que estará nos próximos dias a acompanhar este vídeo, acompanhe
com todo o humor, e acredito que vai ter muitos benefícios através desta pregação. Posso sim considerar esta entrevista. Nos próximos momentos voltaremos com mais informações aqui no canal 07 Notícias de Jesus Cristo. Até já.